gente entra nas nossas leis de Newton, que vão... Agora tudo vai fazer sentido para vocês. O Newton, né, o cientista inglês, que estudou, né, o movimento, ele chegou a 3 princípios fundamentais, que usando esses princípios chamados de 3 leis de Newton, ele foi capaz de descrever completamente os movimentos dos corpos, até mesmo dos corpos celestes, fora da Terra. E o que Newton fez foi o seguinte: bom, uma vez que se conhece as forças que atuam no objeto, a gente pode usar as leis de Newton para entender se o corpo entrará em movimento e as características dessa dinâmica. O que acontece? Bem, e 2 observações importantes para validar as leis de Newton. A primeira é que um observador que vai relatar como vai ser feito o movimento, ele ou tem que estar parado, ou ele não pode ter aceleração. Ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? A gente chama isso de referencial inercial. E outra condição é que o nosso objeto não pode ter rotação. Por exemplo, uma bola, quando um jogador de beisebol arrebate uma bola, a gente não consegue descrever esse movimento por completo usando as leis de Newton, porque a bola, além de se deslocar com um movimento de translação, ou seja, um deslocamento sem rotação, a bola também vai ser rotacionada e aí as leis de Newton não vão poder ser aplicadas. Aí a gente precisa de uma matemática diferente. Bom, então, a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, fala que se uma força resultante que atua no corpo é nula, esse corpo só pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Gente, vamos pensar. Eu não falei para vocês que a força que vai fazer o objeto entrar em movimento, ela causa uma aceleração no corpo, e essa aceleração vai dar a esse corpo uma velocidade, por aí vai? Vamos supor, então, que a gente está no espaço. O espaço é um bom exemplo da gente analisar as leis de Newton, porque no espaço, como não tem o ar, né, como é um vácuo, então, teoricamente, se vocês olharem para esse desenho aqui de um cometa, nenhuma força vai atuar nesse cometa, nem a resistência do ar, nem, se ele estiver muito afastado dos planetas, nem a força gravitacional dos planetas. Então, vamos supor aqui então, que nenhuma força age sobre esse cometa. Então, só tem 2 possibilidades. Ou ele vai estar parado, né, em relação ao mesmo referencial, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, a sua velocidade vai ser constante. Não tem aceleração. A aceleração dele vai ser igual a 0. Tá certo? E por que disso? O porquê disso é a segunda lei de Newton. É a lei fundamental da dinâmica, que fala que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa, que de forma matemática pode ser escrita como? Olhem para essa relação, gente. Newton pegou e falou assim, gente, se um corpo tem aceleração, essa aceleração que ele tem é devido a uma força resultante, que está aqui, e quanto maior a força que você aplica sobre um objeto, maior vai ser a aceleração dele, tá? E quanto maior a massa do objeto, mais difícil é você acelerar ele. Por isso que, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração que o objeto vai ter, tá? A gente observa isso por essa fórmula. Então, a gente pode escrever dessa formulação conhecida, bastando passar a massa multiplicando, que a força resultante que um objeto que vai agir sobre o objeto, né, essa força resultante, como por exemplo uma pessoa empurrando um carro, ela vai ser proporcional à massa do objeto vezes a aceleração do objeto. Quer dizer, quanto maior a força que você vai aplicar, maior vai ser a aceleração. E elas só não são iguais porque tem uma constante multiplicando a aceleração aqui, e essa constante é a própria massa do objeto. Tá? A força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração. Isso aqui faz todo sentido, gente. Quanto mais forte você empurra um objeto, maior a aceleração que ele vai ter, mais rápido vai ser o movimento dele. E essa relação diretamente proporcional, ela precisa de uma constante para virar uma igualdade.
tá? É diretamente proporcional à aceleração e é igual à aceleração vezes a massa do objeto. Então, essa é a constante de proporcionalidade que Newton descobriu experimentalmente, analisando o movimento dos corpos. Ele percebeu que se você pega a massa do objeto e multiplica pela aceleração resultante que ele teve, você consegue recuperar qual foi a força que foi aplicada nesse objeto. Então tá aqui o exemplo, o cara empurrando o carrinho com uma força grande. O que é uma força grande? É só vocês olharem o comprimento do vetor aqui, tá vendo que ele é grande? Você vai ter uma aceleração grande. Se você aplica uma força menor, tá vendo que esse vetor aqui está menorzinho? Você vai ter uma aceleração menor. Quer dizer, a força que você aplica está diretamente ligada à aceleração do objeto. Beleza. E aqui também, os dois corpos têm a mesma massa. Olha para essa caixa. Tem o mesmo tamanho que essa. Então, vamos supor que é a mesma densidade. Então, essas caixas têm a mesma massa. Se vocês olharem para o terceiro caso, você aplicou uma força grande também, tá? Só que aqui a sua caixa parece que dobrou, né? Ou triplicou de tamanho, ou seja, de massa, tá? E a sua aceleração diminuiu, porque depende também da sua massa. Força resultante é massa vezes aceleração. Se você aumenta a massa, a aceleração tem que diminuir, porque a nossa força é a mesma, tá? Foi o que aconteceu aqui. Bom, a terceira lei de Newton, você já vai considerar a região onde o seu corpo está. Por quê? Porque quando um nadador, por exemplo, aplica a força BA nessa borda da piscina, para ele poder descrever o movimento dele para cá, a força que ele fez está para a direita. Então, por que ele vai para a esquerda? Quando ele pisa na borda da piscina para poder pegar impulso. Bom, ele vai para a esquerda porque existe uma resultante da força que ele aplica para a direita, chamada de FAB, que tem o sentido contrário do movimento dele. E a terceira lei de Newton é justamente para explicar isso. Quando um objeto, um corpo, faz uma força em um sentido, e aqui a gente tem a sua vizinhança, né? Ele aplica essa força F de BA na borda da piscina, a borda da piscina vai fazer a mesma força no pé desse cara, com a mesma intensidade, o tamanho da flecha é a mesma, só que com sentido contrário. Ou seja, a piscina vai empurrar ele para a esquerda, com a mesma intensidade que ele empurra a piscina para a direita. E aí, vocês podem ver isso pela sua formulação matemática, que está aqui. A força que o nadador aplicou na piscina vai ser a mesma força que a piscina aplica nele, só que com sentido contrário. Por isso que vem esse sinal de menos. Tá? Essa é a terceira lei de Newton. Então tá aqui um exemplo para a gente poder entender essa parte aí de leis de Newton. Temos 3 afirmações. A primeira, a resultante da força que atua em um corpo que descreve um movimento uniforme é nula. Bom, a primeira lei de Newton diz que a resultante de forças, que se a resultante de forças que atuam no corpo é igual a zero, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, aqui nessa primeira, para ela ser verdadeira, faltou o retilíneo. 2 corpos submetidos a forças resultantes iguais, sofrem a mesma aceleração somente se possuírem a mesma massa. Isso aqui é verdade, tá? Se os 2 corpos têm a mesma massa, a aceleração vai ser proporcional à força, tá? Então, eles vão ter a mesma aceleração se tiverem a mesma... Bom, e na questão 3, o efeito final da força de ação exercida por um agente externo sobre um corpo é anulado pela força de reação. Essa aqui é falsa porque quem é anulado pela força de reação são as forças internas. Se uma força externa que você aplica sobre um objeto sempre fosse anulada, só existiria um movimento retilíneo uniforme, né? Você não ia conseguir fazer os objetos se acelerarem. Então essa questão é falsa, a letra C, a opção certa é a letra B.